Nesse vídeo eu vou falar sobre o poder da publicidade e da cultura numa eleição. Salve, salve meus amigos, aqui é Alex Coimbra e o vídeo de hoje é bem interessante, não desliga ainda porque você vai gostar do tema, tá? Hoje eu vou falar sobre o impacto do marketing, da publicidade, sobre uma campanha eleitoral ou sobre a forma como o povo pensa e também o quanto a cultura interfere nesse processo. É importante que você assista esse vídeo, não vai ser longo e vai ser bem esclarecedor. Primeira coisa que eu quero que você já saiba de cara, pá, qualquer ideia é passível de venda. Você consegue vender qualquer ideia para qualquer pessoa desde que você use os meios certos. Qualquer coisa que um grupo de pessoas considerar algo positivo, por mais que todo o resto das pessoas rejeite essa ideia, aquele grupo vai fazer com que essa ideia seja válida. E se eu tiver os mecanismos e os artifícios corretos para vender essa ideia desse pequeno grupo, todo o resto do grupo que não gosta dessa ideia central vai começar a olhar para essa ideia de uma forma um pouco menos antipática, um pouco mais simpática, um pouco mais interessada, e cada vez mais pessoas de fora vão aderir a esse grupo pequeno, e esse grupo pequeno vai se tornando um grupo cada vez maior. É assim que funciona quando alguém quer vender uma ideia que é extremamente impopular. Primeiro a gente pega um grupo de pessoas que justifique socialmente aquela ideia, e a gente começa a mostrar pontos positivos daquela ideia. Só que não quer dizer que aquela ideia seja de fato positiva. Isso é uma questão social. Você quer um exemplo óbvio? Sabe o Adolf Hitler? O Adolf Hitler todo mundo conhece, é uma figura bastante obscura da história da humanidade, né? Uma pessoa que a gente não gosta muito de lembrar pelas atrocidades que cometeu, então ele é sempre associado a coisas muito negativas. Causou caos na Alemanha, ele foi contra os judeus e colocava os judeus nas câmaras de gás. São lembranças muito tristes que não vale a pena a gente retratar aqui. Mas por quê? Porque Hitler, ele realmente acreditava que deveria existir uma raça superior, uma raça ariana, que era superior às outras raças. E Hitler fez com que muitos alemães acreditassem nessa ideia, e aí muita gente acabou aderindo ao nazismo, que era a ideologia, o partido lá do Hitler. Só que o Hitler, ele era um sujeito pequenininho, feio, e nem alemão ele era austríaco. Ele foi para a Alemanha, feio, pequenininho, e convenceu lá os alemães, lá os grandões, a acreditarem nas ideias dele. Então, ele chegou com um pequeno grupinho de pessoas vendendo a ideia de que era legal que os arianos fossem seres considerados superiores e os outros todos fossem seres inferiores e fossem tratados como animais ou até mesmo exterminados em câmeras de gás, o que é muito triste. E é isso que eu quero dizer, qualquer ideia é passível de venda. Hoje em dia já existem grupos de pessoas que estão vendendo a ideia de que a pedofilia é um distúrbio. Então na cabeça dessas pessoas, uma pessoa que cometeria a pedofilia não seria considerada um criminoso, mas seria considerada simplesmente uma pessoa com distúrbio psicológico. Isso é certo? Faça o seu juízo de valores. Estão acontecendo coisas assim. E tudo isso passa pela cultura. O que a cultura influencia nesse processo? Quando você cresce num ambiente, num país ou num lugar, numa comunidade, onde as pessoas todas acreditam no mesmo ideal, as pessoas idealizam as mesmas coisas, ou pelo menos a maioria das pessoas idealizam as mesmas crenças, as religiões, as formas de diversão, os gostos, enfim. Quando dentro de uma mesma comunidade existe muito forte, muitos gostos em comum, as crianças que nascem nesse lugar tendem a assumir que todos esses gostos em comum que existem nesse lugar são os gostos corretos. Quando o mesmo governo fica muitos anos no poder, ele vai criando uma série de formas de pensamentos e de ideais que vão fazendo com que a sociedade vá se moldando aos poucos àqueles ideais e vá assumindo que tudo que aquele governo vende é o bom. Isso acontece muito claro em países que são capitalistas e que geralmente demonizam o comunismo, e países que são comunistas que demonizam o capitalismo. Primeiro, que você entenda que qualquer ideia é passível de venda. Então, quando alguém coloca alguma coisa na sua cabeça, quando você acredita muito numa coisa, você pode ter certeza que em algum momento lá atrás, algum publicitário sentou junto com alguma pessoa que tinha interesse naquilo, com pessoas da mídia, com pessoas que têm interesses financeiros naquela ideia, e bolaram uma forma de vender essa ideia ano após ano, geração após geração, até que chegasse agora e as pessoas assumissem essas ideias como ideias boas ou ideias melhores do que as outras ideias. E se você cresce acreditando num determinado conjunto de fatores, e esses fatores corroboram para que você mantenha a opinião que você já tem, naturalmente a cultura cumpriu o papel dela de fazer com que você se sentisse inserido nesse contexto. Se você cresceu 20 anos numa escola que foi gerenciada por um Ministério da Educação, que foi liderado por pessoas de uma mesma vertente ideológica, naturalmente quando você chegar aos 20 anos, aos 30 anos, você vai ter crescido, você vai ter assumido todas aquelas posições que você aprendeu na escola durante a sua vida toda, que seus professores venderam, que os livros venderam, que a televisão vendeu, que toda a comunidade vendeu. Todos aqueles ideais vão se tornar verdade absoluta para você. Porque esse processo que vai do 0 aos 8 anos e depois dos 8 aos 20 anos é
processo de aprendizado que fixa ideais na sua cabeça e depois dificilmente você se desapega desses ideais. Então, se você tem a vida toda, desde a sua primeira infância até o seu começo da vida adulta, somente as mesmas ideias, somente os mesmos ideais, somente as mesmas formas de pensar que o certo é esse e o errado é esse, dificilmente você vai considerar depois que você estava errado. Às vezes as pessoas mudam de lado, mas geralmente a gente fica teimando e insistindo que o certo é a forma como nós pensamos. Não importa que outras pessoas tenham argumentos contra os nossos pensamentos, a gente simplesmente quer ter razão. A única forma que você tem de se libertar dessa alienação é lendo muito e principalmente lendo coisas que contrariam a sua forma de pensar. E aí você vai debater consigo mesmo mentalmente se você acredita que a sua forma de pensar realmente é melhor do que a forma que você viu nos livros que você leu de autores que pensam diferente de você. Então é importante que a gente sempre conheça todos os pontos de vista para que a gente possa tomar o nosso próprio partido de uma forma realmente inteligente e não de uma forma alienada. Para começar, se você gosta da direita, eu sugiro que você leia 2 livros, O Capital e o Manifesto do Partido Comunista. E se você é de esquerda, eu sugiro que você leia 2 livros. O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota e A Mentalidade Anticapitalista. Esses 4 livros que eu indiquei são suficientes para você introduzir-se nesse cenário de entender como que o seu oponente pensa. Você só consegue derrotar um oponente ideologicamente quando você conhece a ideologia dele tão bem ou melhor do que ele. Se você acha que a sua ideologia é boa, mas você só conhece o raso da ideologia do outro, você acaba se tornando aquele legítimo pombo que tá no tabuleiro de xadrez, derruba todas as peças, caga no tabuleiro e depois sai cantando vitória. Para você não ser essa pessoa, só o conhecimento liberta, e não somente o conhecimento das escolas, porque as escolas têm viés ideológico. E esse viés ideológico está ligado ao governo que regula o Ministério da Educação. Se você tiver algum comentário a fazer, alguma colocação, o que você pensa sobre tudo isso, eu vou ter o maior prazer em te entender, viu? Agora eu tô indo nessa, volto no próximo vídeo ainda falando sobre política. Espero você. Tchau.